Eu gosto quando você faz react de notícias da Otakus Tartarugando Fera, eu não mandou sei qual. R$ 1,10. Assunto 1. Por que não tem mais animes de esporte da temporada e só aqui o Skate? Só o quê? Ah, Haikyuu e Skate. Haikyuu e Skate é foda, hein? Anime de esporte tem. Anime de esporte tem. São muitos? Não. Mas também não tem muitos de muita coisa. A gente sempre fala de como falta adaptação de shoujo para anime, né? Tem toda a ladainha de porque fazem mais live action de shoujo do que anime e tal. É próximo da verdade isso, mas de fato não se fazem muitos animes adaptando mangás shoujo. Quando eles vão adaptar algum romance, por exemplo, que você poderia achar muitos romances interessantes em shoujo, eles vão para os romances de revista shonen ou de light novel. E eu acho que não tem muito shoujo, assim como não tem muito anime de esporte, porque talvez seja um fenômeno muito próximo de o que aconteceu nesses últimos anos e que os caras se colocaram numa armadilha, num beco sem saída, com o cinema hollywoodiano. Que aí vamos produzir o que a gente acredita que dá retorno. E hoje eu acho que, pelo menos o que parece quando você olha assim, de fora, né, fazendo uma análise bem superficial do mercado de anime, do que é produzido pelo Japão, o que me parece é que tem uma clara preferência para fazer coisas que eles acreditam que vai ter público e que no geral é apelar para o público masculino, o público otaku masculino comprador. Aí eu já não sei direito se ainda Blu-ray é uma coisa que importa pra medição deles do que fez sucesso ou não. Porque tem essa questão, né? Os tempos mudaram e a gente sabe que pessoas. O velho japonês no poder é muito lento para aceitar a mudança dos tempos. Então, talvez na realidade o Blu-ray não seja a coisa que carrega o mercado como foi por um bom tempo, mas os caras ainda acreditam que seja. E como eles acreditam que seja, então tem que apelar para o otaku japonês médio comprador de Blu-ray. Então você tem muita adaptação de light novel. E isso é muito doido. Cara, deixa eu ver se eu consigo achar um negócio aqui, porque surgiu esse assunto e agora eu preciso achar informações. Então, segura. Ó, aqui tem venda de light novel. As light novels mais vendidas. Eita porra! Light novels mais vendidas no Japão é ranking de meio de ano de 2024. A light novel mais vendida é o Hitori Goto com 1 milhão de cópias. Depois tem o Haikyuu, novels de Haikyuu com 690 mil. E aí você tem aqui 230, 177. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é daquela. Uh, Alia esconde seus sentimentos em russo. É essa daqui. O Angel Next Door. Esse aqui é chinês, né? Esse é o Modal Zushi, eu acho que é, né? E aí tem o Slime, e aí uma novel específica do Detective Conan, e novels do Kirby, eu achei muito engraçado isso. Que são as novels do Kirby, entram no top 10 de novels com 68 mil cópias vendidas. E aí, os caras não estão falando que é o Hitori Goto volume 3. É todos os volumes de Hitori Goto até onde eu entendi. Todos os volumes de Hitori Goto venderam 1 milhão de cópias. Quando você vai para mangá, você tem Jujutsu Kaisen 4 milhões, Frieren 4 milhões. Aí tem o Hitori Goto. Aqui, ó, 3 milhões. One Piece 2, Blue Lock 2, Haikyuu 1.8, Spy Family 1.6.
O My Hero Academia, na 10ª posição, vendeu mais cópias do que o Hitori Goto na 1ª posição. Agora, deixa eu ver se eu acho um bagulho. Me passaram um link interessante aqui, que é essa tabela de março de 2024 de vendas. Eu acho que deve... obviamente que tudo isso aqui é porque me passaram um assunto, eu comecei a pensar em tempo real. Eu tô falando bobagem? A chance é alta. Mas eu ainda acho curioso isso aqui, ó. Shonen é coisa pra cacete. Tem 4 milhões de cópias vendidas. Seinen tem 2 milhões de cópias vendidas. Web mangá 1.7. E aí o Shoujo e Josei juntos tem 600 mais 400. Você tem 1 milhão e pouquinho. 1 milhão e 100 mil cópias vendidas. É um recorte muito menor do que Shonen e Seinen, obviamente, mas me parece, vendo por esses números, quando você olha que tem tipo um total de 1 milhão e pouco de vendas, tudo bem, ainda é menos do que apenas o Apothecary Diaries. Ainda é menos. Só que quando você olha isso aqui, ó, isso aqui já tem anime, isso aqui é novel de mangá, isso aqui é novel de Gundam, porque tem o filme do Cid, né? Isso aqui já tem anime, isso aqui deve ter anime ou já saiu, isso aqui vai sair anime em breve, isso aqui é chinês e eu acho que, não sei se vai ter alguma adaptação, já tem anime também, mas olha que engraçado, isso aqui é meio antigo até. E vendeu só 76 mil cópias. O que significa que tem um monte de light novel que não vende 60 mil cópias. Um monte de light novel que não vende 60 mil cópias. Os shoujos vendem por aí. Todos eles juntos vendem 600 mil. Então tem um monte de shoujo que vende mais do que light novel. Muito mais. Tem um monte de shoujo que não é adaptado. Enquanto eles adaptam um monte de light novel. Se tem uma porrada de light novel que vende menos do que a novel do Kirby sendo adaptado pra anime e shoujos não... Shoujos, eu enchi a boca falando. E shoujos não são adaptados pra anime, é porque existe aí um pensamento de que esse é o tipo de coisa que funciona em anime. O público do anime é diferente do público de mangá. Então, os caras devem acreditar que não adianta ficar adaptando shoujo. Não tem muito público pra shoujo. Deve ser uma ideia de que quem assiste anime é homem. Então a gente faz anime para homem. Não tem muita mulher que assiste anime. Mulher lê light novel, mulher lê mangá e fica nisso. Ó, tem essa fonte aqui que é bem interessante, que me mandaram também, que é a análise por editora. Tem uns shoujos vendendo 12, tem um shoujo vendendo 18, é o Ribbon aqui, né? Esse aqui é um romance escolar e tal, vendendo 18, vendendo 12, vendendo 10. Esse aqui tá vendendo 48 mil, Nanatsuya Shinobu no House Kibako. Isso aqui é um shoujo que ainda vende, volume 21, ainda vende 48 mil cópias. Muito próximo da novel do Kirby. Os números dos shoujos são baixos mesmo. São realmente baixos. Isso aqui é o maior número que a gente achou, obviamente que no mês de março, né? Dá pra gente garimpar um pouco mais. Deixa eu tentar achar aqui. Ó, Pink to Habanero 51. Esse aqui tá vendendo 51 mil cópias. É um mangá que tem 8 volumes. Aparentemente não tem nenhuma notícia de adaptação em anime. Tá quase vendendo tanto quanto a novel do Kirby. Veja bem! Não é que shoujo vende pra caralho. É que se... Olha esse aqui, ó. Unmei no Hito Nideao Hanashi. Vendendo 56 mil, vendendo 36 mil, vendendo 25 mil, vendendo 22 mil. É muito? Não.
Obviamente não chega no One Piece, não tem nem como a gente colocar nesse patamar. Só que assim, se a novel, que é a 10ª posição no ranking é 68, abaixo dela, eles vendem menos. Então tem um monte de light novel com vendas equiparáveis ao Pink to Rabanero, equiparáveis ao Unmei no Hitone Ideal Hanashi, sabe? E esses negócios não tem adaptação em anime. Eles não querem saber. Existe também um grande público feminino para anime de esporte, para mangá no caso, né? Para mangá de esporte. Os grandes mangás de esporte são obviamente adaptados, mas deve haver também um entendimento de que não tem um grande público para anime de esporte. Então o que eles adaptam? Adaptam grandes shonens de luta e uma porrada de light novel. Tem alguns animes originais ali, aqui e ali e tal, mas o grosso de cada temporada, pode pegar, vai dando uma olhada, o grosso de cada temporada é a aposta do shonen de luta do momento, que a gente sabe que vai dar muito produto, se o bagulho emplacar que nem um Jujutsu, que nem um Kimetsu, ele vai emplacar um monte de produto derivado, você coloca ali a cara do Itadori num pacote de salgadinho, num Cup Noodles e o caralho a 4. Dá pra você fazer várias coisas interessantes com isso aí. E provavelmente um monte de merchandising paralelo e além de venda de Blu-ray de adaptações de light novel que normalmente são o Isekai, cujo público alvo é majoritariamente o otaku homem, e a light novel de romance na escola. As diversas comédias românticas escolares que são adaptadas de ou mangás shonen ou light novel. Então, eu acho que existe isso. Me dá a impressão que existe um entendimento por parte de quem faz anime. O cara! O senhor... sabe, o senhor Tanaka controla todos os estúdios de anime. Ele tem um entendimento que o mercado para anime é esse. Então é por isso que a gente tem menos diversidade. É tipo o que eu falei de Hollywood, que se colocou numa armadilha e que pra fazer funcionar em tela de cinema tem que ser super produção grandiosa que chame a atenção. Não pode ser um drama, uma comédia, uma coisa menor. Tem que ser um filme de 200 milhões de dólares. E aí os caras fazem um monte de filme de 200 milhões de dólares e quase nenhum deles consegue 200 milhões de dólares de bilheteria. Quando, na verdade, ele tinha que mais ou menos conseguir de 600 a 800 milhões de dólares pra se pagar e dar lucro. Então os caras se colocaram numa armadilha do que eles acham que funciona no cinema e estão se fudendo e destruindo a experiência do cinema. Eu não sei se os animes estão se autodestruindo também no mercado japonês, nesse sentido. Mas assim, me dá a impressão que é isso. A produção de anime é totalmente voltada para o público masculino, supostamente o público masculino comprador de Blu-ray. Mas é uma impressão de as coisas que eu vejo acontecerem e esses dados que a gente pegou agora, posso estar falando bobagem também. Não sei. E aí você vai perdendo várias coisas, né? Você vai perdendo, por exemplo, anime de esporte. Vai perdendo adaptação de shoujo, adaptação de josei. Alguns poucos seinen são adaptados também e tal. Dependendo do que for. E dependendo, tipo... O que o seinen, como eu sempre falo, é uma demografia muito ampla, né? Que a revista seinen limita muito pouco o que se publica. Então, aquele velho exemplo do Keion ser publicado na revista do Berserk e tal. Então, tipo, adaptação de seinen também não quer dizer muita coisa, no fim das contas. Pode ter um monte de adaptação de seinen que é também romance escolar. Por quê? Porque seinen, no caso, é público masculino adulto, porque o otaku adulto japonês quer ver meninas na escola. Mas tem umas revistas. Tipo, essas coisas que a gente fala que não funcionam em anime e tudo mais, elas têm o seu mercado no Japão. Tipo, a gente fala muito da Shonen Jump, quando fala de revistas shonen. E a Shonen Jump tem um jeitão próprio
né? Ela é muito mais famosa pelos seus grandes shonens de luta. Mas tem outras revistas que têm outros perfis. Eu não sei se é a Magazine ou a Sunday, que se você pega o que tá sendo publicado no momento, acho que é metade esporte. Então, tipo, o mercado japonês é muito grande. É que a gente também tem essa coisa. A gente pra cá entende. A gente tem um processo de aquisição dessa subcultura completamente invertido. As coisas chegaram primeiro aqui como anime. E aí depois vem o mangá. Então, primeiro veio o Cavaleiro. Outras coisas antes, obviamente. Mas primeiro veio o Cavaleiro do Zodíaco, em 94. E aí o mangá de Cavaleiros do Zodíaco só vem em 2001. Em 2001, um negócio assim. Dragon Ball passou aqui na TV em 90. Tipo, o Dragon Ball, o anime é de 80 e tantos. Aí o anime passou em 96. E aí o mangá em 2000, depois do anime, sabe? Então o nosso processo é completamente oposto. Então a gente acredita, porque hoje, inclusive, com streaming e tudo mais, o que vem com maior certeza pra gente é anime, que o fim de tudo, o objetivo de tudo, é o anime. Pra começo de conversa tem esse pensamento. Então a gente fica muito tipo, pô, por que não tem anime de tal coisa? Ah, esse mangá é tão legal e não tem anime, por que não tem anime? Não. O anime não é a finalidade de tudo. O anime é mais uma maneira de os caras criarem ali um produto para públicos diferentes. Então você tem um mercado editorial bizarro de gigante lá no Japão, e o mercado editorial se sustenta sozinho. Ele é, até onde eu entendo, por tudo que eu vejo, ele é um mercado autossustentável. E as coisas continuam acontecendo sem ter que ter uma prova de que aquilo serve pra alguma coisa na forma de um anime. Então você tem um monte de revista shonen, um monte de revista seinen, um monte de revista shoujo, e essas coisas se valem sozinhas. Então você tem a Sunday, a Magazine, o Cacete A4, que tem um monte de mangá de esporte sendo publicado nessas revistas, e eles não necessariamente precisam de uma adaptação em anime. É óbvio que o autor ia curtir muito se tivesse um anime. O cara do Lúcifer e o Martelo, Mizukami, não é? Às vezes eu esqueço o nome dele. Mas o Mizukami tinha o sonho dos animes dos mangás dele virarem anime. E aí fizeram o Lúcifer e o Martelo, e aí provavelmente ele se arrependeu muito de ter feito. É a pata do macaco, né? Mas enfim, ele queria e tal. Obviamente que é legal quando tem, mas ele não é o propósito final da existência dos mangás, sabe? Então as coisas tem um universo próprio que existe dentro de si mesmo. Então também a gente não precisa, tipo, por que não tem animes de esporte? Bom, tem mangá de esporte. Aqui chega pouco, porque existe a impressão de que não vende, e o pessoal de scan também às vezes não traduz tudo que tem. Porque, sei lá, o cara não vai pra cá se dedicar tanto assim a traduzir mangá de beisebol no Brasil, né? Mas, tipo, mangá de futebol, que é um esporte que a gente conhece. Tem um monte de mangá de futebol. Mangá de futebol pra caralho. Mas os caras não traz pra publicar oficialmente, e os scans não traduzem tanto, e não tem muito anime, então fica com a impressão de que não tem. Mas tem. Não é porque não chega pra cá que não tem. Tem.